Como já discutimos anteriormente, os credos da Igreja foram muito importantes para o desenvolvimento da teologia. São importantes até hoje porque mostram como os nossos irmãos na fé lutaram para preservar a sã doutrina ensinada pelos apóstolos. Também porque nos unem nas verdades essenciais do Evangelho, sem debater questões secundárias da fé. Embora as denominações tenham trazido diversas contribuições à igreja, como nós já estudamos no curso de Eclesiologia com o Pastor Mário, se vivemos presos dentro da bolha da nossa denominação, é fácil esquecermos que outras denominações e outras igrejas também fazem parte do corpo de Cristo. Quanto mais nos fechamos nas nossas convicções secundárias, mais corremos o risco de nos segregarmos do resto da cristandade. É claro que temas secundários são relevantes, mas os elementos essenciais na fé, ou seja, aqueles que são contidos nos credos, contribuem muito para essa unidade do corpo de Cristo. Nesse sentido, os credos proporcionam uma visão boa de quais são os pontos essenciais da fé, em quais pontos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo não podem discordar. Por isso, nosso objeto de estudo hoje é o Credo de Atanásio. Esse credo foi escrito por volta do ano 500 e traz esse título porque ele dá continuidade ao pensamento e aos ensinamentos que o pai da igreja Atanásio trazia, como nós já vimos anteriormente. Esse credo também é conhecido como aquele que quiser ser salvo, pois expressa de forma profunda as verdades inegociáveis do Evangelho de Jesus Cristo. Faremos então a leitura desse credo. Todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em trindade e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é não criado, o Filho é não criado, o Espírito Santo é não criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Portanto, não há três seres não criados, nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há três deuses ou senhores. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não três pais. Um Filho, não três filhos. Um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. Mas todas as três pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo que foi dito acima, tanto a unidade em trindade, como a trindade em unidade deve ser cultuada. Logo, todo aquele que quiser ser salvo deve pensar desse modo com relação à trindade. Mas também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, fé verdadeira, que creiamos e confessemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Ele é Deus eternamente gerado da substância do Pai, homem nascido no tempo da substância da sua mãe, perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana, igual ao Pai com relação à sua divindade, menor do que o Pai com relação à sua humanidade, o qual, embora seja Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo, mas um, não pela conversão da sua divindade em carne, mas por sua divindade haver assumido sua humanidade. Um, não, de modo algum, pela confusão de substância, mas pela unidade de pessoa. Pois assim como uma alma racional e uma carne constituem um só homem, assim Deus e homem constituem um só Cristo,
o qual sofreu por nossa salvação, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ascendeu ao céu, sentou à direita de Deus Pai Onipotente, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, em cuja eterna vinda todo homem ressuscitará com seus corpos e prestarão conta de suas obras. E aqueles que houverem feito bem irão para a vida eterna, aqueles que houverem feito mal para o fogo eterno. Esta é a fé universal, a qual, a não ser que um homem creia firmemente nela, não pode ser salvo. Esse documento expressa claramente como a gente deve definir Deus, nesse aspecto da sua trindade, misterioso de certa forma. E esse documento também mostra essas verdades que não podem ser negociadas, ou seja, que Deus é um, mas que esse Deus é dividido em 3 pessoas, e as 3 pessoas são coiguais em substância. E ao mesmo tempo expressa a doutrina sobre as 2 naturezas de Cristo, que a gente vai ver ainda um pouquinho mais pra frente. Cristo totalmente homem e Cristo totalmente Deus. Ainda nos fala sobre a ressurreição do corpo e a condenação dos ímpios. Esse documento resume de uma forma profunda quais são as verdades inegociáveis do Evangelho. Todo aquele que quiser ser salvo deve crer dessa forma no Evangelho de Jesus Cristo. Vale ressaltar que esse não é um ensinamento de Atanásio ou dos pais da igreja, mas esse é um ensinamento contido nas Escrituras. É apenas um resumo de tudo aquilo que a Bíblia ensina para nós como essencial para a nossa fé.